Saudações a todos. Allan Kardec, depois da edição do Livro dos Espíritos, em 1857, ele lança em 1858 um pequeno livreto que ele chamou de Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? Então é um manual bastante interessante, bastante didático, que ele lançou uma única edição, né, e vendeu todos os livros que foram ali editados, né, nessa primeira edição, e, e não fez a segunda, porque ele já estava com o livro dos médiuns pronto. Então ele lançou o livro dos médiuns, né? Então, foi nesse espaço de tempo, enquanto ele preparou o livro dos médiuns, que ele lançou esse pequeno livro muito didático sobre as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E nós vamos ver aqui no capítulo 2, em que ele coloca manifestações espíritas, ação oculta. Os espíritos atuam frequentes vezes à nossa revelia sobre o nosso pensamento. Solicitam-nos a fazermos tal ou tal coisa. Queremos agir espontaneamente e não fazemos mais do que ceder a uma sugestão estranha. Disso não se deve inferir que não somos dotados de iniciativa, longe disso. O espírito encarnado tem sempre o seu livre-arbítrio. Ele não faz, em definitivo, senão o que quer, e, as mais das vezes, segue seu impulso pessoal. Para que se tenha uma ideia da maneira como se passam as coisas, é preciso representarmos nossa alma desprendida dos seus laços pela emancipação, o que sempre se dá durante o sono, haja ou não sonho. E todas as vezes em que não há entorpecimento do sentido, e todas as vezes em que há entorpecimento dos sentidos, ocasionalmente durante a vigília. Então, a nossa alma se desprende do nosso corpo invariavelmente durante o processo do sono. Ela se desprende parcialmente, evidentemente, porque ela estará sempre ligada, é um desprendimento limitado, porque a alma está sempre ligada ao corpo físico que está em repouso, né? O desligamento total seria na desencarnação. Então, é nesse momento do sono, mesmo não havendo sonhos, ou seja, mesmo não havendo fixação de recordações vividas e vivenciadas, mesmo que não haja recordações, houve o desprendimento parcial, né? E também existe esse desprendimento, como Kardec coloca, todas as vezes em que há entorpecimento dos sentidos, ocasionalmente durante a vigília. Então, durante a vigília, nós temos ali frações de segundos, um entorpecimento e a nossa alma se desprende. Ela entra, então, em comunicação com os outros espíritos, como uma pessoa que sai da sua casa para a de um vizinho. Permitam-nos a comparação familiar. Estabelece-se, então, entre eles uma espécie de conversação, ou, para falar mais exatamente, uma troca de pensamento. A influência do espírito estranho não é um constrangimento, mas uma espécie de conselho que ele dá à nossa alma. Conselho que pode ser mais ou menos sensato, segundo a natureza do espírito, e que a alma tem a liberdade de seguir ou de rejeitar, mas que ela pode melhor apreciar quando não está mais sob o império das ideias que a vida de relação suscita. É por isso que se diz que a noite é boa conselheira. Então, nós temos aí nesses desprendimentos relâmpagos, digamos assim, durante o nosso dia, esse contato pelas percepções, né, esse contato com o plano espiritual, e todos nós, né,
Isso é uma característica de todos nós, esse desprendimento, e nesses pequenos desprendimentos, durante o estado de vigília, nós entramos em relação com espíritos sensatos ou não sensatos, e nós podemos aceitar ou rejeitar essas influenciações, né? Mas ele afirma que o contato mais profundo, para uma análise mais profunda e para que fique mais gravado, né, no nosso ser ali a recordação de um conselho, no caso de ser um contato com o espírito amoroso, isso se dá mais facilmente durante o sono. Por isso que se diz a noite é uma boa conselheira que ele coloca aqui. O que será esse ditado tão antigo, né? Nada melhor que o travesseiro. A noite é uma boa conselheira, né? Quando temos ali algo para decidir, quantas vezes alguém não diz nada melhor que um travesseiro, né? Porque a noite é uma boa conselheira. O que significaria isso? Nesse desprendimento durante o sono, nós buscamos, né? Os espíritos amorosos que nos inspiram, que nos intuem, que nos aconselham, né? Não é sempre fácil distinguir o pensamento sugerido do pensamento pessoal, pois que habitualmente eles se confundem. Entretanto, presume-se que ele vem de uma fonte estranha, quando é espontâneo, quando surge em nós como uma inspiração e está em oposição com a nossa maneira de ver. Nosso julgamento e nossa consciência nos fazem conhecer se ele é bom ou mau. Então, não importa saber de quem veio o pensamento. O importante é saber se ele é bom ou mau, né? Para acolhê-lo ou não, vindo de nós ou de um espírito estranho. Mas quem de nós não percebe quantas vezes ideias que surgem, pensamentos que surgem, contrários à nossa maneira de ver, de sentir, de analisar, né? Então, quantas vezes isso acontece e temos a certeza que foi um pensamento jogado, inspirado, tanto para o bem como para o mal, né? E baseado então nisso, nós vamos buscar no livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico, e o nome já diz, Instruções Psicofônicas, né? Que são relatos que foram gravados, né? De uma sessão de desobsessão, na qual o Chico era um médium psicofônico, né? Então, gravava-se ali a manifestação do espírito e depois elaborou-se este livro com essas manifestações, né? Essa é do espírito Dias da Cruz e ele vai nos falar sobre a parasitose mental. Então, o organizador do livro, ele coloca: na reunião da noite de 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual, Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos palestrando em torno do tema que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. O Dr. Dias da Cruz, na condição de médico, que nos fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra, né? Então, o organizador, que é justamente o Arnaldo Rocha, marido da Meimei, que participava ali nesse grupo de trabalho de desobsessão, nos traz então, neste livro, esta comunicação do espírito dada após os trabalhos, né? Aqui já foi uma mensagem de ensinamento, né? Então vamos lá. Avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente para afigurá-lo
como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas dentro das quais organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos eumintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Então, aqui ele está falando da parasitose no nosso mundo espiritual, né? Aliás, no nosso mundo material, né? Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, que seria então externo, temos o assalto de elementos carnívoros, como, por exemplo, as variadas espécies de aracnídeo, acarino, sobre o campo epidérmico, e nas expressões do segundo, que seria o interno, encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes dos plateeumíntios, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. Então, seria já a parasitose interna nos organismos vivos. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafiságria e recursos outros suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe a causa. No vampirismo, devemos considerar. Então, ele primeiro faz todo um apanhado do processo dessa parasitose orgânica, né, física. Então, ele cita ali uma série de situações, apontando inclusive os meios para se vencer essas parasitoses, né? Porque tudo requer ali um tratamento adequado para que se vença essas parasitoses, tanto externas quanto internas. Agora ele vai trazer para o vampirismo. Devemos considerar igualmente os fatores no vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Então, aqui, nessa situação desse vampirismo, digamos, espiritual, né? Porque vem de um ser espiritual, de um espírito, né? O que ele está dizendo? Essa influenciação só se dá se houver uma aceitação. Então, olha, não há influenciação exterior, que seria a influência do espírito deprimente, que deprime, né? Então, não há essa influenciação para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Ou seja, se há essa interferência, porque nós vimos há pouco Kardec falando sobre essa comunicação muito natural. É um intercâmbio muito natural entre encarnados e desencarnados e vice-versa, né? Agora, dentro desses processos doentios, um processo de parasitose, um processo de vampirização, ele só se instala se houver a adesão do encarnado, né? Então, a influenciação exterior deprimente só se dá quando a própria criatura, vou pegar aqui novamente as palavras, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Então, se nós, aqui no caso, não viria uma influenciação deprimente se nós não nos deprimimos,
né? Não viria uma influenciação viciosa se nós não agasalhássemos esse desejo, essa vontade da prática de determinado vício. É assim. É pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesma as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então vejamos aqui duas situações muito importantes, né? Então ele fala dessa influenciação, dessa contaminação fluídica, então que viria de fora, né? De entidades em desequilíbrio, como ele fala, nos levando, então, levando aquele que se deixa arrastar a processos de ulceração, de escabiose, né? De loucura, leva-se também a dipsomania e assim, né? E assim vai, né? Ou então, né? Através do próprio pensamento desgovernado, sem influenciação. O próprio pensamento desgovernado pode fabricar para si mesmo os mais graves, aliás, as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Nesses casos, se houver, e na maioria das vezes há, se houver ali presenças que gostariam de alcançar e de contaminar uma determinada mente, muitas vezes já ouvimos espíritos obsessores falando que não precisam nem se desgastar, provocando, insuflando ideias, provocando ali situações, porque a própria criatura já se deprime, né? Já se coloca numa condição doentia por essas graves eclosões de alienação mental. Então, ela mesma alimenta, ela mesma pensa, ela mesma nutre determinados pensamentos nocivos. Interessante isso, né? Muito interessante estarmos atentos, né? A autoobsessão se faz muito presente. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas. Então, como lutar contra essa influenciação? Nascendo de nós ou do exterior que nós acatamos. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Usemos deste modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antisséticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constitui sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Dias da Cruz. Que reflitamos sobre todos esses ensinamentos, tirando a lição proveitosa, e fiquemos em paz. Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Alerta de Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo, um tema que fala sobre a apatia. Ela nos diz: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre um fator de desconcerto, de atraso na máquina do progresso. É verdade, né? Se muitas vezes nós podemos tomar atitudes precipitadas, intempestivas, que nos falta o equilíbrio ali, agimos com total descontrole, isso pode levar ali a consequências muito difíceis, né? Quando não refletimos, não pensamos no que estamos fazendo, nos deixamos levar ali pelo calor do momento. Então, se de um lado isso não é saudável, a apatia, né, o desânimo, a falta de vontade, igualmente ali ela é danosa para o nosso dia a dia. Quase sempre, a apatia ela tem origem no programa kármico do espírito em prova, decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e resumam, né, e têm origem no imo, dentro da nossa alma, como expressão deprimente, paralisante. Então, quantas vezes trazemos essa apatia, essa falta de vontade, até de um passado, de vidas passadas, em que negligenciamos ali a atitude, em que fomos omissos até, né, deixando que as coisas acontecessem. Enfim, uma série de situações que podem, nessa existência agora, nos levar a uma existência em que nós vamos ter que desenvolver de uma maneira mais intensa a vontade, a iniciativa, o poder de decisão, saindo ali daquela situação de comodismo, de letargia, em que por vezes podemos nos encontrar. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Vejam, alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Então é aquele que não enfrenta, que se alimenta ali de medos, de receios, já imagina ali os cenários mais complicados em que ele se vê derrotado, em que ele se vê sem força. E esse pensamento ele é tão intenso que a pessoa de fato ela fica ali sem força porque ela alimentou, né? Porque ela, receando ali enfrentar o problema, ela vai atribuindo a si mesma uma fraqueza que na verdade não deveria existir. Então, por isso que fala que o apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. E a vida tem mostrado tantas situações em que temos tanto medo, tanto receio, imaginamos tantas coisas que depois elas nem chegam a acontecer, né? Mas evitamos situações que poderiam ser ali de grande aprendizado, de grande valia para o nosso crescimento. O apático encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços por superá-las. Então, o nosso propósito nessa vida é vencer, é lutar, é conquistar, não ali nos deixarmos levar, paralisar pelo medo, pela falta de iniciativa, né? No estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, da preguiça, né? Ele deve e pode romper todos os vínculos
e reorganizar-se iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tomarem ações à programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então ela fala que muitas vezes nós nos deixamos paralisar. Parece ser um contrassenso isso. Poxa, mas como eu me deixo paralisar? Mas ela vai falar um pouco depois que em tudo que a gente toma decisão na vida existe um ganho. Porque na medida em que eu me deixo paralisar, eu fujo do problema. Como se eu dissesse para o mundo, eu não sou capaz, eu não consigo, né? Como dizem em Minas, eu não dou conta, né? E a gente acaba ali não agindo. Então ela fala que, a princípio, isso deve ser um processo mental, ou seja, por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso, ler, né, refletir, para que, percebendo a razão que vem essa preguiça, essa falta de vontade, tendo a consciência do mal que isso nos faz, aí sim a gente começa a tomar as decisões, as atitudes. Por isso que ela fala, iniciando o esforço a princípio mentalmente, para depois ali tomarem ações, né, o programa que a gente quer seguir. Facilmente aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se a essa situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva à inércia ao desequilíbrio. É o que falamos agora há pouco, né? Por que isso traz um bem-estar? Porque a pessoa criamos uma ilusão de que não enfrentando, não tomando uma atitude, não agindo, não iniciando ali um trabalho, aquilo vai nos proteger da vida, aquilo vai ali nos eximir de um sofrimento, de uma decepção. E mal sabemos que essas experiências podem até ser muito difíceis, mas lá na frente a gente olha para trás e fala, poxa, eu estou mais forte, eu estou mais experiente, a minha visão da vida ampliou-se um pouco. Enfim, né, nós não devemos e nem podemos fugir, mas pedirmos sempre a Deus que nos ampare, que nos auxilie, que nos assista, que nos dê a sabedoria, que nos ajude a termos a força necessária. Aliás, há uma frase no Evangelho em que os Espíritos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Vejam esse "se" aí no meio. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então nós temos que querer, nós temos que dar o primeiro passo. E se por acaso as coisas não caminham no início, não desanimemos, né? Tentemos ali outras vezes. A gente lembra ali de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. Ele fez mais de 1000 tentativas antes de chegar ali nessa descoberta que foi extremamente importante para a humanidade, né? E ele, ao invés de pensar, poxa, eu tentei 999 vezes e não deu certo, ele falava para si mesmo, eu sei que 999 opções não são a que eu busco. Vejam como muda o olhar, como muda o prisma, né? Não são 999 frustrações, mas ele sabe que aquelas 999 vezes que ele tentou não são aquilo que ele procurava. Então, dando um exemplo bastante interessante de persistência, de saber qual é o propósito da vida dele. Isso parece simples, mas a gente tem que ter um propósito na vida, a gente tem que ter um ideal, a gente tem que ter nossos sonhos, porque a nossa fé, a fé na vida, a fé em Deus, a fé em si mesmo, porque isso é um combustível que nos alimenta, que nos impulsiona. Ele diz ainda, vida é ação, ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Então, ela nos recomenda, elimina algumas frases como, por exemplo, não posso, não suporto mais, desisto. Porque à medida que a gente vai repetindo essas frases ou que vai alimentando o nosso pensamento, isso vai como incorporando ali ao nosso dia a dia, né? Como alguns autores falam, isso vai cristalizando. Então nós devemos evitar essas frases, eu não posso,
eu não suporto mais, eu desisto. Ela diz, faze uma mudança na paisagem mental, corrija por outras, ou seja, substitua por outras como tudo posso quando eu quero. Eu suporto tudo quanto é para o meu bem. Ou prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que eu persigo. Então vejam que são frases ali positivas, né? Tudo posso quando eu quero. Então, quando, em vez de falarmos eu não aguento, fala não, eu posso quando eu quero, quando a minha vontade ela é firme, ela é decidida, ela é persistente. Suporto tudo quanto é para o meu bem. A gente começa a fazer alguma coisa, aquilo dá trabalho, a gente fala, não, deixa para amanhã, deixa para depois, o ano que vem, quando eu estiver mais maduro. Aí quando a gente está mais maduro na vida, né, lá na fase já de maior experiência, a gente fala, não, isso aqui é para os mais jovens, enfim. Né? Então a gente tem que pensar o que eu posso fazer neste momento, o que eu posso fazer no dia de hoje. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais ele se compraz. A apatia é uma doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre não há lugar para o apático. E todos nós, todos, sem exceção, nascemos com essa capacidade de vencermos as dificuldades que nós trazemos. Todos nós temos ali uma religião que nos esclarece, temos o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, temos a companhia, o amor do Cristo, de Deus, temos ali muitas vezes uma família, amigos, enfim, os livros que nos esclarecem. Então temos as ferramentas ao nosso redor, né? Mas a gente tem que pegar nelas, tem que pegar na enxada e pacientemente ali fazermos um pouco a cada dia. E não termos a pretensão de fazer tudo num dia só. Aliás, tem uma frase que fala sobre isso. É melhor fazermos um pouco a cada dia, persistentemente, do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, receando o trabalho bendito ou fugindo dele mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então vejam que nós vamos ali tentando com a nossa atitude de inércia, de acomodação, despertarmos a piedade dos outros. É como se os outros olhassem para nós, não, ele é doente, ele não está bem, ele é incapaz. E nós, claro, há alguns momentos que nós nos sentimos assim, mas isso não pode se tornar ali uma rotina, um comportamento, um hábito, né? Então nós temos que despertar não a piedade dos outros, porque as pessoas têm pena de nós, né? Mas conquistarmos pela nossa atitude, né, o respeito, o amor, o afeto. Mas para isso, cada um, nós precisamos nos respeitar, porque quando nós abdicamos do direito de tomar uma atitude, de tentar, de decidir, quando nós ali nos aprisionamos nessa preguiça, nessa apatia, nós estamos nos desrespeitando. Então nós temos que cultivar ali o autorrespeito para que as pessoas também nos respeitem, né? Então, se ajudar, como o Evangelho fala, ajuda-te e o céu te ajudará, isso é respeitar a si mesmo. Nos estados apáticos, dão-se início a processos de auto-obsessão. Vejam que importante. Nesses estados de apatia, nós abrimos brecha, não só para influências externas, de espíritos ali, mas nós, ainda que não tenha nenhuma influência externa, nós podemos criar um processo de auto-obsessão, em que nós mesmos, né, nos martirizamos, nos crucificamos, nós neutralizamos as nossas próprias forças, né? Então, nesses estados apáticos, dão-se início ao processo de auto-obsessão, quando da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas.
Então, deixando ali essa vontade, não tentando, nós deixamos ali o campo aberto para espíritos que vão estimular aquilo, que vão nos bombardear ali no pensamento. Não, você não consegue mesmo, você só dá trabalho para os outros, você é incapaz. Então, muito cuidado quando esses pensamentos se tornarem persistentes. Façamos a nossa prece, façamos o Evangelho, façamos como ela recomendou agora há pouco, modifiquemos não só aquilo que a gente fala, mas modifiquemos os nossos pensamentos por outros positivos, falando, escrevendo, lendo, para que isso gradativamente, esses pensamentos positivos se tornem ali uma constante na nossa vida. E para finalizar, ela diz: ora, faça a prece, vença o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas que são falsas. A lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso, que fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa: ajuda-te e o céu te ajudará, convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então vejam que há situações ali de cansaço, de depressão, de desencanto, que tem a sua origem nessa apatia, nessa falta de vontade, nessa inércia, que se trazemos isso dessa ou do passado, ele nos fala: lute, confia, ora, dê o primeiro passo, seja persistente, não desanime, Como te foi dito, ajuda-te e o céu te ajudará. Busca e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, como nos diz o Evangelho. Então que Deus nos ampare e que possamos pedir a Ele a força, a lucidez, desenvolvendo dentro de nós essa vontade que há de nos levar ali para o crescimento, para o equilíbrio e, consequentemente, para momentos de mais alegria, de mais serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus.